A gente está falando de 18 anos dessa lei. Você já tem dados de quantas pessoas foram condenadas e depois... Quantas pessoas foram presas e depois provada a sua inocência? Infelizmente não, porque não existe o interesse do poder público em fazer um levantamento desses dados, sabe? E nós temos já um trabalho para assim, é bem complicado, bem difícil. Nós batalhamos a fundação de um instituto, onde dentro desse instituto, que é o IDDH, nós trabalhamos para fazer esse levantamento. Mas você deve imaginar que não tem muito apoio, sim, principalmente financeiro, porque tem que ser um trabalho muito grande. O Brasil é um país gigantesco, né? E também é uma subnotificação muito grande, né? Eu tenho uma métrica que eu trabalho, que é a seguinte: quando a mulher denuncia um homem na Lei Maria da Penha, ela tem um prazo de 6 meses para representar contra o cara. Se ela não representar, o processo, a polícia não investiga, não faz nada. A polícia só investiga se a mulher denuncia e depois vai e representa. Quando ela não representa, a polícia não faz nada. E a estatística, assim, o número aproximado que eu tenho assim, feito e conversado com algumas pessoas é o seguinte, que mais de 90% das mulheres não representam. Então, com base nisso, eu calculo que mais de 90% são falsos. Porque se a mulher sabe que aquilo é verídico, ela fala assim, ó, vai lá, polícia, investiga e acha. Aqui, ó, ele fez isso comigo. E a leitura que eu recebo também do sindicato dos delegados é que quando a mulher denuncia, geralmente, 100% dos casos, de fato, aconteceu alguma coisa. Porque a mulher está segura em denunciar e representar. Sim. E quando o delegado vai e investiga, opa, batata. Então passa essa impressão de que aquilo, né, olha aqui, quando a mulher denuncia, é porque aconteceu alguma coisa. Não, é quando a mulher representa, porque denunciar é fácil. Ela vai e liga lá pro disque não sei o que lá, recebi uma ameaça, recebi um tapa, enfim. Só que é o seguinte, você vai ver, nunca aconteceu aquilo, o cara não estava nem lá. Enfim, a mulher, quando ela não representa, é porque ela sabe que ela deve alguma coisa, na minha opinião, tá? Qual a punição hoje? Eu já sei qual é. Qual a punição hoje para uma denunciação caluniosa? Uma mulher que usa dessa lei para manipular, para fazer uma alienação parental ou de uma forma retalhar o cara ali que ela tá com raiva? Para esses 90% que a mulher não representa, é nada. Nada? Nada, porque assim, se ela não representou, o crime não aconteceu. Então, se o crime não aconteceu, ele não pode acusar de um crime. Então, você fica amarrado. Então, esse que é o grande problema, porque a Lei Maria da Penha permite a mulher mentir. De fato, se você for ler lá o texto da lei, diz lá, basta a palavra da mulher. Isso é bizarro. Mas até a representação, esse cara pode ter sido preso. É o que acontece muitas vezes. E principalmente quando ela denuncia de uma coisa muito pesada, como, por exemplo, abuso sexual, por exemplo. Ela denunciou, o cara automaticamente já vai pra cadeia. O cara vai preso, não tem conversa. E o cara fica dentro da cadeia tentando provar a tua inocência. E muitas das vezes, com o nosso processo judiciário moroso do jeito que é, esse cara fica 2, 3 anos lá até sair. E ele já vai pagar uma pena gravíssima, porque a gente sabe o que os homens lá na cadeia fazem com homens que são acusados de violência sexual. O cara já paga uma pena, ele é sodomizado, ele é estuprado. Vou fazer com você o que você fez com a mulher. Ou seja, o cara é inocente, não teve um julgamento, mas ele já foi condenado, já pagou um preço. E quando esse cara sair da cadeia, quem vai devolver essa dignidade para esse cara? Você acha que o aumento do rigor nessa situação de denunciação caluniosa pode reduzir esses números? Ou conscientizar a mulher que se ela... Você pode denunciar, eu acho que você tem que denunciar se um cara te agredir, uma violência doméstica, abuso, qualquer outra coisa. Mas se você tiver errado, você vai ser penalizado. Eu acredito que é um freio, pelo menos é uma tentativa de frear a mulher nesse ímpeto de prejudicar o cara. Porque, pensem comigo, quando você termina um relacionamento, ambos terminaram porque não tá legal. A coisa não tá fluindo, tá um meio bravo com o outro, aconteceu alguma coisa. Então, a pessoa sai já machucada, com raiva. E se ela vê a possibilidade legal de prejudicar o cara, ela vai prejudicar por raiva do cara. Quer dizer que ele me trocou por aquela outra lá? Eu não vou dar paz pra ele, eu vou ferrar, vou acabar com a vida dele. Ele me batia, eu sofri agressão doméstica, esse homem é um... E principalmente quando elas querem a vantagem financeira, ficar com a casa, por exemplo. Ela consegue automaticamente arrancar o cara da casa com uma denúncia falsa. Eu estou sofrendo ameaças aqui do meu marido. E eu quero que ele saia de casa. O cara já é arrancado de casa. Não interessa se o cara tenha pra onde ir, se o cara vai ficar debaixo de uma ponte. Não interessa. O cara é retirado de casa e lasca-se. Aí depois vai ver se aquilo é de fato ou não, mas
Até aí ela já conseguiu o intuito dela, tirar o cara de casa, o cara não vai ter paz mais, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais cabeça, sabe? O cara fica perdido, o cara fica desnorteado. Você sabe qual é a nossa dificuldade hoje no Brasil, o Paiva? É porque a gente está falando aqui de uma lei que precisa ser alterada. E um projeto de lei precisa passar pela Câmara, tudo. Só que é uma pauta extremamente impopular. Porque qualquer pessoa que entrar com um processo desse, a esquerda vai bater que esse cara é contra as mulheres. É, sim. Exato. Mas eu percebo que já existe um levante, tá? Eu acho que a conscientização, o trabalho que a gente faz hoje na internet, conscientizar e mostrar para a população a real história dessa situação, o que de mal isso tem causado para muitos homens hoje, tá? E famílias, que eu falo famílias, porque a própria mulher destrói o lar dela quando ela faz um negócio desse. Eu acho que é muito importante, por isso que a gente tem que ter visibilidade nesses vídeos. Sim, então eu percebo que já existe um movimento de mudança. Eu estive no Congresso Nacional algumas vezes, inclusive eu estive em 2020, eu acho, 2021, com o Herédia lá em Brasília, rodamos o Congresso, sabe que foi uma dificuldade até para que ele conseguisse entrar, não queriam deixar nem ele entrar. Porque para entrar, você tem que registrar para qual gabinete você vai. Quando eu falava, porque eu tinha alguns amigos em Brasília, quando eu falava que eu estava acompanhando deles, o cara, você é maluco, você vai registrar a entrada no Congresso Nacional aquilo com o ex da Maria da Penha? Não. Assim, foi difícil para me conseguir, não vou nem relatar como que eu fiz para entrar. Não precisa falar. Mas assim, você vê como é que é a situação. E eu percebo que eles têm medo de entrar nessa pauta, porque eles têm medo de ser acusados de... então quer dizer que você quer que bate mulher? Você quer o que a gente vê hoje é um judiciário, né? E os representantes do nosso povo acovardados por medo de uma retaliação da grande imprensa. Na realidade, esse cara vai ser muito massacrado, tá? Então o cara tem que ter ali um senso de chamado, de missão muito grande para poder estar ali, porque senão... Porque ele vai enfrentar uma guerra com um tiro de canhão, né, em cima dele, e a gente vê o estrago que isso faz. Sim. Mas eu quero entrar hoje, e eu acho que é o ponto principal do vídeo, na nossa bomba que a gente tem para soltar, que não foi exposto ainda em lugar nenhum, e provavelmente esse vídeo aqui vai rodar todo o Brasil aí e o mundo com que o Paiva vai falar hoje.